Olá, como estão? Vamos para mais uma meditação e hoje eu quero trazer uma meditação para o Dia das Mães. O melhor presente de um filho para a sua mãe. Qual o melhor presente que um filho pode dar para a sua mãe? Talvez uma joia, talvez uma cesta com alguns produtos, talvez um eletrodoméstico. Mas qual o melhor presente de um filho para a sua mãe? Toda mãe gosta de ganhar presente. Mesmo que algumas mães vão dizer, não precisa, não se preocupa com isso. Mas nós sabemos que todas as mães gostam de ganhar presente, né? E com certeza o melhor presente que uma mãe poderia ganhar seria uma joia, como eu disse. O que seria o melhor presente para uma mãe? Eu tenho quase certeza, né, e que todas as mães vão concordar comigo, que o melhor presente que uma mãe poderia ganhar na vida é ver que seus filhos estão progredindo na vida, que os seus filhos ali tenham uma vida em abundância, ver o seu filho feliz, com uma família feliz, né, ver os seus filhos ali andando e trilhando os passos a qual aquela mãe ensinou. E nós temos um exemplo de uma mãe assim. Ao visitar Listra, o apóstolo Paulo ouviu o bom testemunho dos irmãos ali em Listra sobre um jovem. Lá em Atos capítulo 16, eu vou ler para os irmãos, Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte, Atos 16, versículo 1 e 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra em Icônio. Então, ao visitar Listra, durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ouviu bom testemunho dos irmãos ali sobre Timóteo, um jovem que tinha um bom caráter, que com certeza um jovem que encheu ali a sua mãe de orgulho pelos testemunhos a qual ele tinha ouvido. E que fez de Timóteo, né, esse filho que poderia dar ali um bom testemunho, né? Quais seriam as qualidades ali de Timóteo? A Bíblia nos fala de algumas características de Timóteo. O apóstolo Paulo, escrevendo a algumas igrejas, ele sempre citava Timóteo. E ele mostrava ali que Timóteo era uma pessoa que era um cooperador, tanto do apóstolo Paulo como da obra de Deus. Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo fala que Timóteo era um cooperador. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Timóteo era um servo amado e fiel, que era um jovem fiel, que era um jovem que trabalhava na obra do Senhor. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 2 que ele era um jovem confiável, um jovem que tinha um caráter aprovado, que era um servo perseverante, digno de Cristo, que ele era um jovem sincero diante de Deus, que ele não era um jovem fingido, não trazia uma fé fingida, mas era um jovem ali sincero diante de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que Timóteo era estudante da palavra de Deus, ele era obediente à palavra de Deus e ele era zeloso à palavra de Deus. Em Atos também nós vemos que ele era um homem de boa reputação e uma pessoa que não se prendia às tradições humanas. Timóteo era ali um exemplo de jovem, alguém que enchia sua mãe de orgulho, alguém que era um jovem de ouro, vamos dizer assim. E era o melhor presente que ele podia dar para sua mãe Eunice, eram essas qualidades, que ele teria. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é: o que levou Timóteo a ter essas qualidades? O que fez com que Timóteo tivesse essas qualidades? Com certeza foi a sua mãe Eunice. Diz-se por aí que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Nós podemos dizer também que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mãe. A Bíblia nos fala que Eunice era uma mulher judia,
devota, piedosa, né, e que provavelmente foi salva através do ministério do apóstolo Paulo. Não se conhece nada sobre seu esposo, apenas a Bíblia cita que ele era de origem grega. Mas Eunice procurou guiar seu filho Timóteo nos caminhos de Deus e mais. Ela ficou bem conhecida pelo impacto de sua vida sobre o seu filho. Vamos ver então algumas características de Eunice que conferiu ao seu filho Timóteo as qualidades de um jovem de ouro. Primeiro, ela era uma mulher de Deus, né? A sua vida impactou a vida do apóstolo Paulo, né? Foi uma mãe que mostrou os caminhos que Paulo deveria seguir e impactou a vida do apóstolo Paulo porque ela ensinou a Timóteo. Né? E Timóteo foi o sucessor do apóstolo Paulo. Né? Ela ensinou Timóteo nos caminhos e isso, né, mexeu muito com o apóstolo Paulo, que impactou a sua vida. Eunice tinha grande estima pelas escrituras. Ela em Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, nós vemos que Eunice ensinou a Timóteo as escrituras, ensinou as sagradas letras, desde a sua meninice, desde a infância, desde o ventre, Eunice ensinava ali Timóteo. Eunice tinha grande estima pela escritura. Eunice sabia que a piedade trazeria e fundamentaria a responsabilidade. Como eu disse, Timóteo tinha várias qualidades, de ser fiel, de ser cooperador, de ser servo, e com certeza Timóteo era um jovem ali responsável. Eunice tinha um êxodo em sua vida espiritual. A gente não sabe como foi a casa de Eunice, a gente não, como diz a Bíblia, não diz muito sobre o seu marido, então Eunice pode ter conseguido um êxito na vida espiritual apesar da circunstância no seu lar. Talvez seu marido não era cristão, talvez seu marido não era crente, talvez seu marido não foi salvo, mas Eunice era, sua mãe era. Eunice, mesmo assim, ela tinha êxito à sua vida espiritual. E Eunice prova que é possível ser uma cristã exemplar só ou com um companheiro não cristão. Eu creio que talvez o pai de Timóteo não era uma pessoa salva, porque Paulo nem cita ele como um exemplo para a vida de Timóteo, nem cita ele como alguém que influenciou Timóteo, mas cita quem? A sua mãe, Eunice, que mesmo sozinha fez de Timóteo um grande homem. E Eunice não era uma mulher pegada a nada. O apego é uma das maiores causas do sofrimento. Quando nós apegamos às coisas, isso nos traz sofrimentos. Mas Eunice não era apegada a nada. Por mais que ela amava o seu filho, quando Deus chamou Timóteo através do apóstolo Paulo, ela não o segurou. Ela deixou Timóteo ir, deixou Timóteo partir ali com o apóstolo Paulo. Eunice havia ensinado a Timóteo qualidades especiais. Eunice ensinou a seu filho algumas qualidades especiais. Quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, nós vemos ali algumas qualidades de Timóteo e nós vimos que isso é fruto e resultado do que Eunice ensinou Timóteo durante a sua meninice, durante a sua adolescência. Nós vemos que Timóteo era uma pessoa obediente, porque Eunice havia lhe ensinado a obediência, ensinado a dedicação, disciplina, ser disciplinado em uma tarefa difícil. Nós vemos que Timóteo passou ali por vários momentos difíceis em sua vida, mas ele continuou firme em disciplina, porque a sua mãe ensinou. Eunice havia ensinado a Timóteo a amar e ser sincero com os outros, havia lhe ensinado a ser fiel. São qualidades que Timóteo tinha, que foi transmitido por sua mãe. O que nós aprendemos com Eunice é que Eunice mostra o impacto de uma mãe, assim como a importância de instruir bem os filhos e de inculcar-lhes um bom caráter. A boa tarefa que Eunice fez como mãe é razão pela qual conhecemos através do ministério do seu filho, através de Timóteo, que é um jovem que é exemplo para milhares de jovens em todo o mundo, durante toda a história da igreja. Eu mesmo, quando era mais jovem, eu queria ser como Timóteo. Eu gostava de ler
as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e ler sobre Timóteo. E com certeza também muitas mulheres durante toda a história têm ali Eunice como exemplo de mãe, seguir ali os conhecimentos que Eunice passou aos seus filhos e fazer o mesmo. Eunice, uma mãe que educou o filho pelo exemplo e pelo ensino. Eunice era mãe de Timóteo e filha de Loide. Eunice cresceu bebendo o leite da piedade e transmitiu ao seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. Nela habitava uma fé sem fingimento. Essa mesma fé ela transmitiu para seu filho. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância, desde o ventre. Essas sagradas letras tornaram Timóteo sábio para a salvação. Mais tarde, Timóteo tornou-se discípulo do apóstolo Paulo e constituiu-se um dos maiores pastores da igreja cristã. Aquele que haveria de dar continuidade ao ministério do grande apóstolo gentil, o apóstolo Paulo. O desafio que eu deixo para você, mãe, é andar com Deus e ensinar os seus filhos a palavra de Deus e a prepará-los para ser vasos de honras nas mãos de Deus. E para você, filho, siga os exemplos de Timóteo. Seja um filho dedicado, fiel, obediente, um filho consagrado ao Senhor. Eunice, com tudo o que ela fez, ela recebeu o melhor presente que uma mãe poderia ganhar. Um filho piedoso e temente a Deus. Filho, o melhor presente que você pode dar à sua mãe é uma vida de piedade, uma vida dedicada ao Senhor. Que Deus os abençoe.